Eu sou a doutora Débora Reck. Eu sou a doutora Mari. Mariana Guazelli, Nós somos somos ginecologistas. ginecologistas. Nós somos ginecologistas obstetras formadas pela USP, aliás, foi lá que a gente se conheceu, né, Mari? Nós nos Sim. especializamos em gestação de alto risco. E aí, nossa missão aqui hoje é ajudar para você que está gestante a ter uma gestação sem estresse e um parto com segurança para você e para o seu bebê, conquistando aí aquilo que a gente tanto quer, que é o nosso parto ideal. E hoje aqui a gente quer apresentar para vocês um passo a passo para vocês chegarem naquela gestação mais tranquila e no parto seguro para você e para o seu bebê. Particular, ou pelo SUS, ou até mesmo para quem quer cesárea, para quem quer parto normal. Então fica com a gente aqui até o final, que além da gente tirar todas as dúvidas, no final a gente vai abrir para dúvidas e tudo, a gente também vai dar um presente especial para quem continuar com a gente até o final. Então Não, vamos lá. verdade, a gente ficou pensando hoje, né, Mari, que a gente vai dar. Então, realmente, vai ter um Sim, presente aí para quem ficar até espero o que vocês final. A gente ficou gostem. escolhendo hoje, né, o que a gente ia dar para quem ficasse até o final, né? E aí eu fico pensando, né, quando a gente escuta assim, ai, será que esse negócio de gestação tranquila, parto seguro, esse negócio tá bom demais para ser verdade, né? Então, ou de repente vocês estão se perguntando quem que é a gente, né? Quem que é essa doutora Débora e doutora Mariana? Então, que é para levar esse conhecimento aí que a gente está tanto falando para vocês, né? Então, como a gente sabe que muitas pessoas estão aqui hoje que não conhecem a gente ainda, ou pessoalmente, ou mesmo pelas redes sociais, né? A gente vai compartilhar um pouquinho o que as gestantes, assim como vocês, disseram sobre essas questões, sobre a gente um pouquinho e sobre essa que A a gente tanto experiência com fala a desse parto gente. ideal, né? Então, uma coisa que a gente sempre bate na tecla é isso, a questão de confiança, de tranquilidade, aqui que a Antonella falou, né? Que o Adalberto colocou aqui, ó, segurança, Sim, segurança e conforto, né? conforto. A Elô também, ó, que o acompanhamento deixou ela confiante, confortável para os 2 partos das 2 princesinhas da Elô. É, Tem da mais Júlia, que a gente aí? acompanhou, né, Má, que foi um parto de alto risco, e a gente conseguiu dar segurança, que essa é a Sim. palavra-chave, né? Mesmo numa gravidez de alto risco, com leveza, com segurança. Então, isso é possível, né? Então, a Pri, olha, a Pri deixou aqui Ai, também, olha que bonitinha. a Pri é uma fofa, tem uma Carolina, charazinha da minha, e aí É, ela ressaltou aí também do carinho, da empatia, né, da segurança, que né? pra E gente é fundamental. a Lari colocou aqui também. Então, assim, você percebe que é isso, né? Que o importante mesmo são esses marcos, né? Que realmente tem como, existe como, né? E aí, ó, olha aqui também. Ah, da Marília aqui que eu tinha visto, ó, segurança que fez toda a diferença. Ó, que legal. Aline, a sua Aline aqui, ó, que colocou, Dali. Mari. Aí, Então ó, o é que ela isso, né? considera o parto ideal, com informação, segurança e respeito. Muito legal. É. E a É isso gente, mesmo. né? E assim, a gente também é como vocês que estão aqui, né? Então a gente também, um pouco não, na verdade a gente quer bastante, né? Eu, para vocês É, conhecerem, essa daqui é a minha família, né? Eu sou a mãe da Bia, a Bia tá com 5 anos, essa mocinha grande aí, olha, da foto. E a Bia, ela nasceu de uma cesárea de urgência, né? E o Gabriel, esse nenenzinho aqui do cantinho, que tá com 5 fofucho. meses, com as bochechas, quase fazendo 6 meses, né? Que nasceu aí de um parto normal. Então, esses são os meus dois. Então, eu também já fui a gestante que já teve daí do outro lado, né? Ô, Mai, e você? Conta para eles um pouquinho. Bom, A Mai é um pouco mais animada que vou eu, me, gente. vou me apresentar também. Eu não parei só nos 2, como a Dé, tenho 4 filhos. O Matheus, que tem 8, que foi o meu primeiro. Depois veio a Maria Júlia, de 6. E as gêmeas, que estão quase fazendo 2 aninhos, né? E eu também passei por vários perrengues nas gestações e tudo. Todos nasceram de parto normal, graças a Deus, mas acho que eu consegui experimentar um pouquinho cada coisa dos capítulos de obstetrícia que tem no livro, né? É. E E lógico, a gente tá, pode né? falar, A Má. gente teve já na pele de vocês, a gente sabe como que é ter todas essas angústias. E o que a gente mais queria desde sempre era que os nossos bebês nascessem bem, né? Nascessem num ambiente seguro, com saúde, viessem para o mundo da melhor forma possível. E segurança tanto para eles quanto para nós, né? Para nós como mães também, Exatamente. como gestantes, né? Desculpa. E A gente, sendo ginecologistas e obstetras, a gente teve a vantagem nas nossas gestações de ter aquele conhecimento, de entender o que estava acontecendo, né?
Mas a gente sabe, a gente vê isso diariamente, que não é a realidade de todo mundo, né? Tem muitas gestantes aí, Brasil afora, que elas não têm acesso a essas informações e elas não conseguem se sentir preparadas, seguras e confiantes para lidar com todos esses desafios da gestação, É. do parto, do nascimento após, enfim, né? E ô Mari, isso que eu ia comentar isso agora, né? Que todo dia, assim, no Instagram, a gente recebe caixinha Sim, de pergunta, a gente recebe direct, e a gente vê mensagens, né, de muita grávida dividindo com a gente essas dores, questionando, perguntando sim. um monte de coisa, né? Teve um caso, acho que não sei, lembro se foi ano passado, acho que foi ano retrasado, se eu não me engano, de eu recebi um direct depois de uma mulher contando que estava grávida e me agradecendo, porque eu recebi a caixinha de pergunta e respondi. E aí, era um diagnóstico de uma pré-eclâmpsia grave, né? Porque eu até mandei no direct, olha, você precisa procurar o hospital, maternidade, e ela me contou que foi para o hospital do SUS, onde ela teria o filho, e fizeram uma cesárea de urgência, e me mandou a fotinho, né? Que graças a Deus estava Nossa. tudo bem com ela e com o bebê. Mas você imagina se esse dia, vamos dizer, eu não tivesse visto, ou não tivesse respondido, né? Então é É. isso que isso é uma coisa que incomoda demais a gente, sabe, gente? Isso dessa falta de informação, da gente ver o quanto que as mulheres precisam disso, né? Com certeza. E através dessas respostinhas de direct, de Instagram, a gente consegue ajudar um pouco, mas a gente não consegue ir além, né? É. E é lógico, né, eu também, do lado de cá, na versão mãe, né, das 2 crianças, eu sempre sonhei com um parto ideal, né. E aí, na minha primeira gravidez, vou contar pra vocês, eu coloquei até umas fotinhos aqui, eu achei que não precisava fazer nada, sabe, gente. Vive aquela vida meio corrida, estava grávida, achei que não precisava me preparar, que o negócio assim: "Ah, deixa acontecer, Não, né, e a gente naturalmente vai dar pensa, certo", né. sou obstetra, já sei essas coisas, não precisa desses É. Tipo, preparos, pra né? que eu preciso? Eu achando assim, que pronto, deixa a vida me levar, bem assim, sabe? E aí eu tive uma experiência que foi muito diferente do que eu tinha sonhado, né? Foi uma gravidez de alto risco, na verdade, eu tive diabetes gestacional, né? E aí, quando chegou em 40 semanas, eu precisei ir para uma indução de parto. E aí era uma gravidez de risco, com uma indução de parto, e todo aquele meu sonho acabou desmoronando, porque virou uma cesárea de urgência, né? E aí eu, putz, depois do parto demorou assim para cair a ficha, tudo que eu tinha passado, tudo que tinha acontecido, né? E aí foi quando eu comecei a perceber e pensar o que que eu poderia ter feito de diferente, né? Porque o que que eu podia ter feito para ter tido o parto dos sonhos e que eu não fiz, né? O que que eu podia ter feito de melhor, né? E aí que a gente começou eu e a Mari, né, a pensar nisso e aplicar para as nossas pacientes aquilo que a gente considerava o passo a passo ali para conseguir chegar no parto ideal, né? Aí o ano passado, como vocês viram a foto do nenenzinho ali da agora há pouco, eu engravidei de novo. Então eu senti que eu tinha uma segunda chance, né? Eu senti que aquela era a vez, né? A minha vez. Era a chance que eu tinha de colocar em prática tudo aquilo que eu fiz, a gente fazia para as gestantes, né? Então, tudo que eu aprendi desde a gravidez da Bia, 5 anos atrás, né, até o nascimento do Gabriel. E tá aqui a foto, eu e a Mari, que fez meu parto, né, que eu consegui, seguindo, né, dessa vez tudo aquilo que a gente tinha planejado certinho, o meu tão sonhado aí parto ideal, né. Então, assim, foi um parto normal, tranquilo, respeitoso, que eu senti muita segurança, tanto para mim quanto meu bebê. Ele nasceu saudável, Ah, fofucho. foi Foi muito direto pro meu colo. A emocionante. gente chorou um monte, né, Má? E Sim. foi pro colo, consegui amamentar dentro da primeira hora de vida, né, que é a golden hour. Então eu consegui, né, com a Mari que me acompanhou em todo passo a passo, chegar naquilo que eu considerava, né, o parto ideal, o parto dos meus sonhos. Bom, eu vou contar então um pouquinho as É. minhas experiências. Eu tive 3 gestações, mais 4 partos, né, das 4 criancinhas. Na minha primeira gestação, eu tive uma gestação bem complicada, de risco também. Logo no começo eu enjoei demais, depois eu tive sangramento, tive que ficar de repouso, depois tive risco de parto prematuro. Nossa, eu E assim, lembro. graças a Deus, foi estressante, mas graças a Deus ele nasceu na época certa, de parto normal e deu tudo certo. Mas eu também não me preparei, como a Dé falou, eu não fiz nem curso de preparo de pais, porque eu falava, a gente é médico, acho que a gente já sabe, acho que não precisa disso, né? E não é bem assim. E acabei sofrendo ali com uma recuperação um pouquinho mais difícil e com alguns perrengues no pós que eu poderia ter evitado, né? Aí na gestação da Maju, que foi a minha menina mais velha, foi uma gestação muito tranquila, já foi bem mais sossegada, não tive nenhum risco. Ela nasceu de um parto normal também,
super mais tranquilo, mais rápido e tudo, e pronto, né? Eu achei que tinha encerrado a fábrica, tinha Fechado fechado a com fábrica, chave né, de Mari? ouro. Falei, pronto, agora tranquilo. E aí veio a surpresa da gravidez das gêmeas, e eu nunca imaginei que eu fosse engravidar de gêmeas, não tem caso na família, foi uma surpresa. E quem estava comigo quando eu descobri foi a Débora. Quase que eu morro do Foi, coração nesse não, dia, gente. foi inesquecível, porque a gente tinha chegado o nosso aparelho novo lá na clínica e a gente foi testar em mim, né? Aí a Dé Aparelho de falou, ultrassom, ai, tá, gente? o aparelho de ultrassom. E daí a Dé falou, vamos testar em você, então, vamos lá ver. E quando ela colocou o transdutor, nós duas vimos juntas na tela os dois bebês com os coraçõezinhos piscando Foi. e a gente não conseguia falar. Aí eu fiquei super nervosa. Lógico que a gente fica feliz, mas assustada, né? Como que vai ser a gestação gemelar e tal. E realmente foi uma gestação de risco, como gemelar tende a ser. Eu tive um pouco de tudo, né, Dé? É Tive verdade. muito enjoo, tive sangramento, tive que ficar de repouso. Depois eu tive Covid, fiquei na UTI, super Ai, grave. gente, A foi. Dé cuidou de mim, graças a Deus. Saímos muito bem nós três Mas disso. foi um grande susto. É. Foi antes das vacinas, enfim. E aí depois ainda tive um risco de parto prematuro, o colo encurtou, tive que usar um dispositivinho para segurar o colo, e elas acabaram chegando prematuras, mas nasceram de 35 semanas, e vou contar essa parte, gente, porque nos outros partos não rompeu minha bolsa, assim, igual de filme, e eu tinha muita vontade que isso acontecesse um dia, né? E das gêmeas foi bem assim, eu acordei de madrugada, ouvi um negocinho esquisito, assim, a bolsa rompeu, e aí eu entrei em trabalho de parto e foi assim, a Dé tava lá, né? E eu me senti super segura, super acolhida. E elas nasceram de parto normal, parto maravilhoso. Vieram direto para o meu colo, que era uma coisa que eu não imaginava que eu poderia viver com gêmeas, né? Então foi super emocionante. Não, foi mesmo. Bom, passamos por muita coisa, né, gente? Como vocês podem perceber aqui, Muita. né? A gente se vê E quase todo dia, né? Dá todo para dia. É, perceber que a é. gente se vê mais do que vê os parentes, né? É verdade. E aí, É, passando por tudo isso, a gente passou na pele, né? Como vocês ouviram todas essas histórias, a gente passou na pele, essas emoções, assim, gente, de toda grávida, porque é diferente. A gente, mesmo assim, com todo o conhecimento que a gente tem como obstetras, né? E na hora que você vira mãe, é diferente. E aí parece que cai uma ficha, assim, né? Aí foi isso que aconteceu. Depois que a gente passou por isso, a gente ficou pensando, poxa, por que que a maioria das grávidas do país, imagina como que não deve ser viver a gravidez e viver o parto sem ter assim o mínimo de informação de qualidade, né? Imagina não conseguir ter uma gravidez tranquila, com um monte de sim, preocupação na cabeça, não conseguir se preparar para evitar as complicações que a gente sabe que pode acontecer, né? Perrengue na hora do parto, independente se for parto normal ou parto cesárea, e às vezes não conseguir nem se preparar para o pós-parto, que a gente sabe que o pós-parto é pesado, né, gente? É perrengue sim. também, né? E assim, depois das nossas experiências pessoais, de ver tantas pacientes que conseguiram chegar nesse parto ideal e tal, a gente viu que realmente fazia diferença aplicar esse método que a gente foi desenvolvendo, né? E elas se sentiam mais seguras, elas iam se preparando para o parto pouco a pouco, e ao longo da gestação toda, elas iam cada vez se sentindo mais confiantes, mais seguras, né? E conseguiam chegar naquele parto ideal, aquele parto tranquilo, aquele parto gostoso, com um bebê saudável, com aquele acolhimento do ambiente, né? E aí a gente decidiu que a gente queria tentar compartilhar tudo isso que a gente conseguiu aplicar com as nossas pacientes, que deu tantos resultados maravilhosos ao longo de todos esses anos, com o maior número possível de mulheres. É, né, que às vezes não conseguiram, né, ter, essa oportunidade, porque como que é hoje, né, gente? Então, hoje o que a gente percebe é que tanto o parto particular, às vezes pelo convênio ou mesmo para o SUS, eu vejo que a gente percebe que as gestantes elas chegam para o parto, normal ou cesárea, que seja, meio despreparadas, né? Então, Sim, cheia de dúvida, de insegurança, porque não conseguiu ter informação suficiente e de boa é. qualidade, né? E isso tem vários É, motivos. Então, desde dela não se sentir, às vezes, à vontade para tirar dúvida na sim, consulta, ou aquela consulta muito rápida, que, putz, 15 sim. minutos, não deu nem tempo Só de para você sentar na resolver, cadeira e já saber o que está acontecendo, né? Às sim. vezes é meio tímida e também fica meio, né, não se sente confortável de perguntar.
enfim, né. E no SUS E isso acontece em vários cenários, né, Dé? é No verdade. SUS, no convênio, ou até mesmo as pacientes que não conseguiram formar aquele vínculo com o seu médico, ou não tem um médico seu mesmo, né, que vai fazer o acompanhamento o tempo todo, acabam passando cada vez com um médico diferente, que toma uma conduta diferente, É, e isso gera muita insegurança. E além disso, a gente sabe que a condução do trabalho de parto tem mudado muito nos últimos anos, né? Ainda bem, com o ainda advento aí bem. de estudos, cada vez tem se falado mais sobre o parto humanizado. É. Dé, conta aí um pouquinho pra gente desses É, estudos do não, eu parto acho que humanizado. isso é bem legal, porque isso é verdade, né, tudo vai mudando na medicina, na vida, graças a Deus a gente vai Sim, evoluindo, né. E aí, se vocês forem perceber, dos últimos anos para cá, tem se falado muito de parto humanizado. Então, o que que seria, né, se a gente fosse pensar assim, né, se você fosse pensar o que que é, um parto que a gente considera humanizado, né? Vou dar a nossa opinião, né. Então, é aquele parto, gente, com o mínimo de intervenções possíveis, não quer dizer que não precisa ter nenhuma, mas, gente, é o mínimo possível, em que você consegue, assim, respeito às suas vontades, com acolhimento, onde você se torna a protagonista, sabe? Onde você é a protagonista do dia, a protagonista do parto, que você não fica refém das decisões médicas exato. sem nem saber participar, sem saber o que está acontecendo, né? Então, Exatamente. sem entender, porque às vezes você tá lá e você tá sem entender. Então, a ideia de um parto humanizado é quando você tem aquelas informações confiáveis para você se sentir fazendo parte do que está acontecendo, né? É, conseguir compartilhar as decisões, conseguir participar mesmo do É. processo. Porque E tem muitas grávidas que ficam com um monte de dúvida. Chega lá na hora e não sabe. Será que pode usar ocitocina? Não pode? Tem uma é situação em verdade. que é indicado, que é benéfica ou não? Sabe? Todas as intervenções. Será que episiotomia? O que, que é aquilo? Precisa? Tem alguma ocasião em que realmente seria necessário? Aqueles mitos de cordão umbilical, né? Quando que indica cesárea ou não, enfim, são tantas coisas que a falta de informação vai plantando aquela sementinha da Sim. insegurança, né? É, você fica pensando: "Será que indicou essa cesárea? Precisava mesmo dessa cesárea ou será que foi Sim, conveniência?", né. E tem também a questão das doulas, porque hoje em dia também se fala muito em doula, então começa aquelas sim. dúvidas: ela pode fazer o parto? Ela não pode fazer o parto, né. Então o que eu As vejo é que hoje pessoas em não sabem, dia às vezes, o que que é doula, o que que é enfermeira obstetra, o que que é é. parteira, né? Exato. E hoje em dia, se for pensar, tem muita informação disponível na internet, né? Mas se você não se direcionar, se você não souber onde procurar e com quem você, né, tá vendo aquelas informações, você acaba caindo em site que não tem credibilidade, sem Sim. evidência científica nenhuma, tomando por verdades opinião de alguém, pessoa leiga, que pôs lá um negócio, um comentário, o negócio viraliza, sempre assim, né, gente? Aquela coisa. E aí isso é muito preocupante, porque isso pode influenciar as decisões que você vai tomar lá na frente no dia do nascimento do seu bebê, né. Exatamente. E por que que tudo isso que a gente comentou, né, essa falta de informação, essa insegurança, por que que ela pode ser realmente prejudicial? A gente já sabe que desde que a gestante engravida, ela é bombardeada de informação por todos os lados, né? Um monte de gente dando palpite, questionando, Sempre cobrando, assim. né? Aquelas crenças antigas da época das nossas avós, né? Então, a gestante já fica ali perdida num monte de informação conflitante. Aí as pessoas já falam: "E aí, você vai querer cesárea ou normal?". "Não, mas você vai tentar normal. Por que que você está colocando em risco seu É. bebê?". "Não, mas você vai direto para cesárea, não vai nem tentar". E aí a gestante fica ali Gente, é só perdida, né? nervoso, né, dá aquele nó no estômago que você não sabe pra que lado que você vai, quem que você escuta, né. E a Exatamente. Tem gente que, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Fica falando: "Não, você não vai aguentar dor. Não, isso aí vai ser arriscado". é, E aí a gestante fica se sentindo perdida, e a gente sabe que esse estresse crônico que essa situação pode gerar, realmente pode trazer prejuízo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente já tem alguns estudos que é mostram. verdade. É, Ó, a gente colocou aí uns extratos de estudos que mostram que o estresse excessivo, ele aumenta risco de pré-eclâmpsia, aumenta risco de trabalho de parto prematuro e também aumenta risco de baixo ganho de peso do bebê. Ou seja, são realmente situações prejudiciais tanto para a mãe quanto para o bebê, né, Dé? sim, e é isso, não é só assim: "Ai gente,
tô estressada e isso é ruim porque é chato, ou porque... Não, é verdade, evidência científica mesmo. E também tem um trabalho que mostra que aumenta até a chance daquilo que a gente chama de depressão periparto, que é a depressão tanto na gravidez quanto no pós-parto, de submetida a tanto estresse que pode aumentar até o risco de depressão. Esse slide que a gente colocou aqui na apresentação é a base de dados do UpToDate. O UpToDate, gente, é um site de informação médica, tá? Então, geralmente é médico que é cadastrado, médico enfim, que tem acesso e tudo. E ele tem uma base de dados, e o que significa isso? Pega informação do mundo inteiro, informação científica com credibilidade, sim, e a gente consegue realmente comprovar cientificamente que esse estresse aumentado na gravidez pode causar todos esses problemas, né? Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira. E aí, por isso que a gente trouxe esse workshop hoje, né, Mari? Porque aí exatamente, a gente pensou em desenvolver um método, né? Então, alguns pilares que para tentar, né, para a gente chegar no nosso grande objetivo, que é o quê? Ter um parto tranquilo e com segurança, tanto para você quanto para o seu bebê. Exatamente. Quer começar falando ou eu começo falando dos tópicos, dos nossos pilares? Má, o que você manda? Pode começar, Dé. Manda aí o primeiro pilar para o pessoal. Eu acho que o primeiro vocês já desconfiaram qual é, né, gente? Porque a gente bateu nessa tecla. A gente falou muito, já até agora, essa noite, a gente tá falando super disso. Então, o primeiro pilar, ao nosso ponto de vista, para você conquistar aí a segurança do seu parto ideal, é a informação de qualidade. E aí, eu vou dar aqui um caminho das pedras, tá, gente? Para vocês descobrirem isso, né? Então, como a gente já falou, melhor coisa que você pode fazer por você e pelo seu bebê é adquirir informação de qualidade. Esse slide aqui que a gente colocou é o quê? O que significa isso, né? Como você vai identificar se essa fonte de informação é confiável, tá? Então, primeira coisa é você pesquisar o profissional que você está vendo, o profissional que está falando, da onde veio aquela informação, para ver se ele é se esse médico, vamos dizer, que está falando, é realmente especialista na área que ele diz. Então, como que você faz isso? Ó, então, dicas aqui práticas, tá? Porque hoje em dia tem de tudo, né? Não, tem tudo. Um monte de gente que fala que é especialista em XYZ e daí coisas que nem existem, não... né, Mari? Médico de Instagram hoje, gente, palpiteiro, sim, de plantão, é o que não falta. Então, você foi lá, viu uma informação, ficou pensando, putz, será que isso é verdade? Será que não é? Fiquei preocupado. Será que essa pessoa que tá falando isso sabe o que ela tá falando? Então, você pode entrar, aqui que a gente colocou o exemplo, no site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. É onde todos os médicos do Brasil estão cadastrados, tá? E aí, você vai lá e coloca o nome do médico nessa base, nessa busca de pesquisa. Quando você coloca isso, você tem que descobrir ali o registro de especialidade. Então, por exemplo, a gente está falando de obstetrícia, a gente está falando de parto. Então, a gente tem que ver se aquela pessoa, ela é realmente apta para falar daquilo, ela realmente estudou. Então, quando ela tem o registro no Conselho Federal, é sinal de que ela fez uma prova de título de especialista, sim, que ela estudou. Ela e teve que apresentar esses documentos para o CFM e liberar, colocar isso lá. E ela sabe o que ela está falando, né? Então, esse seria o número 1. Outra coisa que pode ser feita também é pesquisas no Google, como a gente tinha mostrado ali, as avaliações, o que as pessoas passaram e falam, né? E outra coisa que eu acho bem importante, gente, a falar, é ver instituição de formação da pessoa. Tipo, sim, essa pessoa tem uma bagagem boa para me passar? Essa pessoa tem uma formação boa? Da onde que tá vindo essa formação dela? Então, essas 3 coisas são muito importantes. Da onde veio essa bagagem, né? Da onde essa pessoa formou. Se não tem nenhum comentário ou nada, enfim, negativo em sites e Google. E se ela realmente é registrada naquela especialidade que ela diz dominar o assunto no Conselho Federal de Medicina, né? Então, este é o nosso guia e nosso passo a passo para você descobrir se aquela informação é de qualidade mesmo ou não. Quer falar do segundo, Má? Vamos lá. Então, vamos para o segundo pilar, que é esse que a gente chamou de adaptação, porque eu acho que a maioria das grávidas pode não saber que o nosso corpo vai mudando muito ao longo da gravidez e que até as demandas metabólicas mudam. Então, a gente precisa adotar hábitos diferentes para cada fase da gravidez. Não é assim, gravidez... Vou ser saudável, assim, só isso, vou ser, né, saudável. Tipo, não é bem isso. Inclusive, hoje em dia, se fala muito de medicina de estilo de vida, está se estudando cada vez mais isso, porque a gente sabe o impacto enorme que traz positivo na vida das pessoas em geral e da grávida mais ainda, que tem ali 9 meses para gerar aquela vida nova, né? É um curto espaço.
Então, as decisões que a mulher vai fazer em relação à alimentação, ao corpo dela, à atividade física, enfim, podem impactar muito no desenvolvimento da gestação, no desenvolvimento do bebê, e inclusive lá no final, no resultado, né, no desfecho do parto. Então, é fundamental aprender a fazer todas essas modificações em várias coisas do seu dia a dia, para que você consiga desenvolver a gestação da melhor forma possível e chegar ali no desfecho ideal no final da trajetória, né? Então, as Então, o segundo mudanças a pilar cada fase, são adaptação. mudanças a cada fase da gestação. Bom, vou falar do terceiro, que esse eu acho que foi um dos que eu mais aprendi na prática, né, gente? Então, o terceiro pilar que a gente começou a colocar em prática, né, que eu aprendi na pele, exato, é o preparo do corpo para o parto. Então, sempre rolava aquilo na cabeça, gente, mas eu preciso me preparar? A natureza já não é sábia, ela já não resolve tudo sozinha por mim, né? Não acontece naturalmente, parto é parto, né? Então é aqui que muita gente se engana, né? Então é aqui que mora o perigo, porque foi isso que eu fiz na minha primeira gravidez e vi que não era nada daquilo. Que se você não faz um preparo adequado, por fases também, né? Então, seu corpo não chega 100% pronto e preparado sozinho. Você precisa ativamente buscar esse conhecimento e buscar esse preparo para você chegar ali no seu parto ideal, né? Exatamente. E só o corpo quer falar do último, esse daí eu acho bem legal. O pessoal não liga muito, mas eu acho importante esse. Vamos falar do quarto pilar, então, que é o da mentalidade. Gente, o que é isso? O preparo da mente. A gente falou de preparar o corpo, de buscar informação, mas preparar a mente é fundamental. E esse pode parecer meio nebuloso, uma coisa meio, o que significa isso? Mas tem sido estudado muito ultimamente e a gente sabe que faz muita diferença no dia a dia da gestante e nos desfechos para aquela gestação. Então, assim, aquele preparo de a mente, meditação, manejo de estresse, ansiedade, que a gente já falou agora há pouco, como o estresse e a ansiedade podem trazer malefício, aprender a manejar da forma adequada pode ser o grande diferencial para a sua gestação. E tem relação direta. Desculpa. Tem relação direta com o desfecho do parto, porque a gente sabe que a mente comanda tudo, né, no corpo. Então, se você tá com aquilo na mente bem esclarecido, o seu corpo interpreta de outra forma, né? Eu fico pensando que é engraçado, né? Como que muitos profissionais de saúde ignoram essa parte, né? Da importância do cuidado da mente, do cuidado de como tá o bem-estar da mente, como é que tá o equilíbrio emocional da grávida durante o pré-natal. E isso é um dos pilares fundamentais. E muitos negligenciam mesmo e falam, mas grávida é assim mesmo. Não, grávida fica estressada mesmo. Grávida fica jogando a culpa na gravidez para tudo, mas não resolve o problema. E é um absurdo, né? Exatamente, porque aquela pessoa tá precisando de amparo, tá precisando de orientação, né? E isso a gente já sabe que faz uma bela diferença. Bom, então são esses 4 pilares aí, e a gente sabe, pela nossa experiência pessoal, pelo tudo que a gente já viu aplicando com as nossas pacientes, a gente sabe que se você tem o conhecimento desses 4 pilares desde o começo e aplica eles da forma adequada, você vai, com certeza, evitar um grande estresse durante a gestação. Conseguir curtir, né? Que é uma fase tão gostosa e que, às vezes, essas preocupações atrapalham por poder curtir. Então, não deixa nem aproveitar, né? Exatamente. E não deixa, às vezes, planejar, né? Porque é tão gostoso. Quando você tá tranquilo, você consegue planejar as coisas melhor, planejar quartinho, planejar como que vai ser, como que você vai curtir aquilo, né? Então, a gente sabe que quando você consegue trazer tudo isso de informação, essa adaptação, esse preparo, você traz leveza para esse momento tão importante e você consegue chegar naquele parto ideal, aquele momento de transformação, do jeito que você sempre imaginou. E também tem mais probabilidade, né, de ter um puerpério mais tranquilo e sucesso com a amamentação, porque se você vem numa trajetória de tranquilidade, de confiança desde o início, o parto é muito melhor e isso acarreta também, tem impacto direto, né, tanto no pós-parto, enfim, nessa fase do puerpério aí que é um pouquinho nebulosa, quanto na amamentação. Com certeza, gente. Ai, gente, essa foto tá muito fofinha, né? Eu tenho uma assim também, gostei. E aí, gente, é aqui que, nossa, falamos, hein, Mari? Meia hora falando sem parar, falando. Vou até tomar um golinho de água aqui. Tomar um golinho de água. Que a gente não parou aqui meia hora falando direto da nossa história e tudo sem parar. Bom, se deixasse, a gente continuar falando aqui até amanhã cedo, né? Então,
Mas não dá pra gente ficar falando aqui até amanhã cedo. Então a gente vê que isso, né? Então o que a gente conseguiu perceber? Que realmente, gente, o cenário atual, né, na grande maioria das gestantes aí, Brasil afora, eu vi que aqui um monte de gente respondeu, a gente tá vendo aqui rapidinho, mas tanto de gente, É Espírito verdade. Santo, Rio de De vários Janeiro, estados do Pará, Brasil. né? Então, a gente percebe que a situação de falta de informação, ela é realmente bem preocupante, né? E que isso pode acarretar realmente impacto na gravidez, com comprovação científica. Não é assim, a gente acha que deve fazer mal, né? Então, é baseado em evidência científica internacional e que os pilares de uma gravidez e um parto tranquilo e seguro para você e para o seu bebê, então são informações de qualidade, né? Então vamos lá, relembrando para vocês não esquecerem. Então, informação de qualidade, vendo aí como é que você achou. Adaptação. Adaptação para cada fase, não é, vou comer. Não, muda o que você tem que comer em cada fase, muda o tipo de Sim. atividade física em cada fase, muda até o jeito que você dorme em cada fase, né? Então, a cada fase, a cada modificação é um jeito diferente, né? Segundo, O preparo terceiro do pilar. corpo. Preparo do corpo, não caiam na cilada que eu caí da primeira, que acho que o negócio resolve sozinho, porque não é verdade, né? E o último, E por o fim, preparo. preparo da mente. Então, com isso, você já consegue ter um norte. Você já consegue sair, tentar ir vendo, né, um caminho melhor para você conseguir aí o parto que você sempre sonhou, né? Bom, posso fazer um convite, Mari? Pode. A gente Então, falou gente, bastante até agora, né? Tudo que a gente podia trazer de informação, mas agora a gente tem um convite para fazer para vocês. Então, gente, vi que tem bastante gente aqui com a gente, né? E eu queria fazer um convite que você pode dar um passo além, né? Então, a gente queria fazer um convite para você dar esse passo além com a gente e finalmente ser acolhida aí nas suas dúvidas, nos medos, né? E conseguir aprender em detalhes, né, esses pilares no passo a passo para o parto tranquilo e seguro, caminhando aí junto com a gente. E aí foi pensando nisso e tentar levar toda essa informação que a gente foi desenvolvendo ao longo de tantos anos juntas, né, Dé? Muitos partos, muitos anos trabalhando juntas, que a gente decidiu criar o curso Meu Parto Ideal. Então, gente, ele está hospedado na melhor e na maior plataforma atual de cursos online, que é a Hotmart. E lá você vai ter acesso a tudo que a gestante precisa e deveria já saber, né? Deveria ter acesso de outra forma, desde o dia em que você descobriu a gravidez, passando por todas as fases da gestação, o parto, inclusive os primeiros 3 Sim. meses após o nascimento do bebê, né? Do Porque não puerpério e tudo acaba mais. logo que nasce, né? Tem também depois. Então, esse é o nosso xodozinho, né, Má? Nosso curso aqui que a gente está elaborando com tanto carinho, né? E nesse Exatamente. curso, você pode ter acesso até 1 ano. Então, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser e no momento que for melhor para você, né? Porque a gente sabe que vida de grávida e vida de mãe não é fácil, né? Então, lá você não tá sozinha. Então, a gente... Vamos dizer o porquê. Vamos contar, então? Né? Vamos contar o que vai ter no curso? O que você acha, Má? Eu vou primeiro explicar o que vai ter no curso, o que a gente vai encontrar lá e depois as surpresinhas que a gente preparou, né, Dé? A gente tá super animada, gente. Então, o primeiro módulo é um módulo de boas-vindas, em que a gente explica um pouco mais, em mais detalhes, a nossa trajetória, como que a gente pensou em tudo isso, como que a gente organizou. E no módulo 2, a gente colocou certinho o cronograma do curso com todo o planejamento das aulas. Você pode, inclusive, seguir certinho ou ir pulando, maratonando as aulas de formas diferentes, mas a gente colocou o cronograma certinho de quando que a gente libera adora cada essas coisas todas organizadas, A gente né, é Mari? organizado. A gente adora as agendas com canetas coloridas, então a gente deixou aí um módulo com tudo organizado, para se você, como a gente, gosta de ter todas as coisas organizadinhas, né? A gente E a ficou gente já pensando tem o que a tudo. gente gostaria de Exato. encontrar, né? Do jeito que a gente queria fazer. E aí, o módulo 3 é onde a gente vai falar aqui sobre aqueles 3 primeiros meses de gestação. Então, sabe aquela situação, meu Deus, eu tô grávida, e agora o que eu faço? Então, esse módulo foi pensando nisso, né, para você não passar por isso sozinha. Então, vai ter todo o direcionamento do que fazer, os principais exames, né? Então, como se preparar para toda essa transformação que tá começando aí, desse momento tão especial, enfim, né? Tudo para você se sentir acolhida e segura desde o início da gravidez. Aí o módulo 4, Você conta o a gente 4? vai falar. Tá.
vou procurar, a gente vai intercalando. A gente dividiu aqui, né, o 3, o 4 e 5 nos trimestres da gestação. Aí no 4, a gente vai falar sobre o segundo trimestre da gestação, e a gente vai falar o que você precisa para ter a gestação saudável, quais são os bons hábitos, como que a gente espera que uma gestação normal vá desenrolando, quais são os exames fundamentais para fazer nessa fase, né? O que não pode faltar no seu pré-natal e tudo. E também começar a pensar como que você vai se preparar para o que vem lá na frente, né? Porque no segundo você já está da metade para frente, então preparar o corpo, né? Evitar as dores do parto, então como que você vai prevenir tudo isso. Então tudo isso a gente comentou no módulo 4. O 5 acho que é um dos que eu adorei. Esse daqui eu adorei a gente fazendo ele, né? Porque a gente tá falando aí dos 3 últimos meses de gestação. Então, eu acho que talvez esse, para muita gente, é um período de maior ansiedade, né? Então, é a hora que a gente vai tentar te ajudar para fazer todo o planejamento do parto, independente se ele é normal ou se é cesárea, né? Então, você vai ter absolutamente tudo que você precisa para estar mais do que preparada para o tão sonhado, né, dia do parto. Então, para ficar sem ansiedade, sem medo de ter esquecido alguma coisa que vai te estressar. Então, sabe aquele medo, assim, de não fazer a menor ideia do que tá acontecendo? De chegar ali e ver o que os médicos estão falando. Boiando, né? Grego. O que eles estão falando? O que tá acontecendo? Será que tá tudo bem com o bebê? Será que tá tudo bem comigo, né? Então, é isso que não é para acontecer de jeito nenhum. Então, aquele desespero, assim, você não é capaz de entender ali as condições, né? O que está acontecendo. Então, gente, a ideia é que com esse modo seja impossível que isso aconteça com você, né? Então, a intenção aqui é que você tenha consciência de todo o movimento que está acontecendo, para que você não fique perdida ali, né? No meio daquele tanto de informação, daqueles meios de tantos termos médicos. Então, assim, e acaba ficando nervosa por não saber o que está passando à sua volta. Então, esse é o módulo para você entender tudo, né? Porque imagina lá, você tá na hora do trabalho de parto e fala alguma coisa em relação não sei, da bolsa, do líquido, teve mecônio. O que significa isso? Será que pode acontecer alguma coisa com o meu bebê? Será que não pode? Imagina o desespero na hora se você nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, a gente já ouviu muita história assim, né, Dé? De paciente que, assim, na primeira gestação acompanhava com outra equipe, né? Teve um parto em outro lugar e tudo, e falavam, nossa, mas você tá tendo um sangramentozinho do colo, isso aí é gravíssimo. E a paciente ficava, ué, será que é? Será que não é? Será que eu finco o pé, que eu quero continuar tentando, será que não? Tipo, a pessoa fica perdida, e daí fica ou falou que não tem passagem. O que é isso de não ter passagem, gente? O que é? O colo que não dilatou, o bebê que é grande, a bacia que não cabe. Então, assim, e aí? Não tem passagem, mas é isso mesmo? Não tem outro jeito? Então, é para não chegar na hora lá dos finalmente, né? Na hora do fim da gravidez, e você passar esse nervoso, né? Então, a ideia aqui é que consiga tirar todas as dúvidas, entender exatamente o que está acontecendo com você até o finzinho aí da gravidez, né? Tem daí a gente chega no tema mais esperado, eu imagino, para todo mundo, que é o tema do parto. E aí a gente dedicou 2 módulos para o tema de parto. O módulo 6 de parto normal e o módulo 7 de cesariana. Então a gente vai falar nesses 2, primeiro assim, para você se sentir tranquila, entender o que está acontecendo, como a Dé falou, mas também saber o que fazer para controlar sua dor no parto normal, quando ir para o hospital, quando entender que você está entrando em trabalho de parto, ou não, é só contração de treinamento, tem que esperar mais em casa, porque isso pode fazer muita diferença, né? A gente sabe que chegar muito cedo no hospital não é legal para quem quer um parto normal. Enfim, então, nesse módulo a gente vai explicar tudo isso. E no módulo 7, a gente vai comentar sobre as reais indicações de cesárea. Então, quando que realmente está justificado indicar uma cesárea, está justificado seguir por esse caminho. E vamos comentar sobre as indicações duvidosas e as errôneas, que são mais por conveniência do que por real necessidade, né? Então, esses 2 módulos, a gente vai destrinchar muito bem esses assuntos que acho que são a dúvida de quase toda gestante, né, Dé? E o último, na verdade, que é esse 8, gente, porque não acaba ali na hora do parto, né? E aí, o bebê nasceu agora? E aí, o que eu faço? Você pega ali aquele pacotinho, gente, fala assim, o que eu faço com isso? Então, calma, que a gente não parou por aqui, a gente não acaba no parto. Então, a gente preparou um módulo que tudo que você precisa saber para cuidar tanto de você quanto do bebê da melhor forma possível, né? Então, a ideia é que você se sinta segura e confiante em todos os primeiros passos, assim, naqueles meses da maternidade, né? Que a gente sabe que eles são muito desafiadores. A gente já passou por isso, né? Algumas amamentação, vezes. Né? Exato. Privação de sono, tudo isso. Não é fácil. Exatamente, né? Então, a gente preparou
até o final, todos os módulos, né? E aí, como que isso vai ser entregue, então? Só para vocês entenderem, né? Que esse, como vocês perceberam, todo mundo que está aqui, é o nosso primeiro curso online. Então, a gente está super empolgada, a gente está planejando ele aí há muito tempo, né? Então, com todo carinho, todo o cuidado possível para a gente entregar para vocês alguma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida. Assim, tem que fazer diferença na sua gravidez e no seu parto. Esse é o nosso maior objetivo, né? Esse é o Então, motivo de tudo, né? A o motivo da gente gente estar aqui, né? E a gente dedicou muito tempo, muito carinho para fazer da melhor forma possível, entregar o máximo de informação mesmo, porque a gente quer fazer diferença, né, Dé? A gente quer fazer diferença na gestação, no parto, para o maior número possível de pessoas. E aí, por isso que a gente pensou em fazer uma coisa diferente, assim, e mais personalizada, exclusivamente para essa turma, né? Então, só essa turma aqui vai ter um acompanhamento que a gente vai ajustando e fazendo acompanhamento da aula de acordo com o perfil, então, das dúvidas que forem surgindo, né? A gente vai ter aulas tira dúvida, né? Isso, a gente vai ter essas aulas tira dúvida ao vivo, só para o grupo, né, de que tiver no curso, e a gente vai discutir, entender quais são as dúvidas de vocês, até para ir construindo da melhor forma possível as aulas, né? Então a ideia é fazer uma coisa bem personalizada e exclusiva para esse grupo. E é aula ao vivo de verdade, gente. A gente tá planejando, então, que a cada 15 dias, durante os 3 primeiros meses, né? Que é para dar tempo de ver tudo com calma. Então, a gente vai fazer assim. Então, quem entrar no curso, né? Meu Parto Ideal, vai ter acesso imediato aos 2 primeiros módulos, para você já ir maratonando, já ir estudando tudo, né? E assim que confirmar a inscrição, você já vai ter lá aqueles 2 módulos para ver. E depois, a cada 15 dias, a gente vai fazer encontros presenciais para tirar todas as dúvidas que vocês ficaram durante ou durante o acompanhamento de vocês, durante o curso, e a gente vai se encontrando presencialmente não, ao vivo. Ao vivo, mas à distância. Mas de cara, então, o módulo 1, o 2, o 3 e o 4 já vão estar disponíveis, né? De cara. Aí a gente já vai ter, na sequência, uma aula tira dúvidas, e logo depois a gente libera módulos 5 e 6, até porque a gente quer, depois, mediante essas aulas, sabendo as dúvidas de vocês, e incluindo o máximo de informação aí nesses módulos que estão para sair. Aí depois tem mais uma aula tira dúvidas e a gente libera os outros módulos e depois ainda sobra bastante aula tira dúvida para vocês terem todo o contato, conseguirem abrir mesmo, né, as angústias, e a gente conseguir tentar solucionar ao máximo todas as dúvidas que possam surgir. Então, a gente quer que com esse curso você sinta que ele foi desenvolvido assim, especialmente aí para cada uma de vocês, né? Aí aí você já falou, né, Mar? A gente pretende então construindo tudo junto, né? E aí até 15 de junho teremos tudo entregue conforme a gente for ajustando a demanda de vocês durante nossas aulas tira dúvida, né? Então essa seria a nossa jornada. No slide as datas bonitinhas, né? Que a gente já falou que a gente gosta de tudo organizadinho. Ai, gente, então a gente é bem... as datas bonitinhas que sai cada coisa. E é isso, até o dia 15 de junho, o curso completo, com esses acréscimos que a gente vai fazendo depois das aulas tira dúvida, vai ser entregue para vocês. E aí, como a gente já falou antes, vocês têm bastante tempo para continuar acessando, pode entrar, voltar, assistir de novo uma aula, mostrar para o marido, para o acompanhante, enfim, né? É bem legal. E a gente também resolveu uns bônus, né? A gente pensou assim, que ó, além das aulas quinzenais, que vão ser só com essa turma, que vai ajudar a gente aí a desenvolver mais personalizado possível, né, o curso, a gente colocou, então, uns bônus que a gente acha bem importante. Por exemplo, escolha da maternidade. Por quê? A gente não sabe se vai ser no SUS ou se vai ser no particular, a gente vai ver um passo a passo do que você precisa saber, do que você precisa ver, visitar e perguntar, né, o que você precisa investigar para se certificar que aquele lugar vai ter segurança para receber você e o seu bebê, né? Que mais de presentes, exatamente. Então? Escolha da maternidade, a gente também... fantástica. As aulas tira dúvida que a gente já falou, que vão ser exclusivas para essa turma, que é a turma que está participando aí do primeiro lançamento e está ajudando a gente a construir o curso da melhor forma possível. E a gente também preparou um outro bônus sobre como armazenar e oferecer o leite ao bebê quando você estiver se programando para voltar ao trabalho, né? Que a gente sabe que é uma realidade e traz muita angústia para a mãe que eu tô vivendo isso agora, né, Mari? A Dé vive com a bomba, tirando leite para cima e para baixo. E tem um monte de dica que é importante a gente seguir para essa fase, para ser o menos traumática possível, para você e para o seu bebê, da forma mais leve e suave. Então,
também tem esse bônus aí que eu acho que vai ser super útil. A Dé que o diga, né? Que tá passando por isso agora. É verdade, né? Então, assim, agora que vocês já entenderam, né? Acho que tudo isso que a gente falou, tudo que a gente mostrou até agora, né? Para você ter uma gestação, para você conseguir desfrutar de uma gestação tranquila, sem estresse, ter um parto seguro para você e para o seu bebê, acho que, né, deve ter todo mundo preocupado, pensando, na verdade, né? Quanto que isso vai custar, né? E considerando, né, todos os anos de estudos, considerando que a gente criou uma das clínicas, né, de ginecologia e obstetrícia de maior referência aqui em São Paulo e que a gente já fez juntas mais de 2.000 partos durante todos esses anos, são muitos anos juntas, né? Muito parto. E todos com final feliz, né, graças a Deus, para a mãe e para o bebê. Considerando que a nossa hora de consultoria custa R$750, né, isso a gente, né, vocês têm acesso, enfim. Então, e nesses últimos anos, tem muita gente que está procurando a gente pedindo ajuda, porque não consegue fazer o acompanhamento pré-natal com a gente. Então, a gente resolveu tentar ajudar para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E faz tempo que muita gente pede, né, para que a gente faça esse curso, para que a gente faça coisa online, para ter bastante alcance para muitas pessoas. E o momento chegou, né? A gente está começando com isso agora. E porque antes a gente não conseguia realmente se dedicar para isso. E agora a gente está trazendo essa oportunidade aqui para vocês. Infelizmente, muitas gestantes não tiveram esse acesso ao conhecimento e tal, mas para vocês a gente está trazendo essa opção agora, né? Para não ficar nessa situação que a gente conhece agora, que a gente apresentou, sem informação, com insegurança, enfim. E para vocês terem uma ideia, uma conta rápida aqui, né? São mais ou menos 6 aulas, vão ser 6 aulas quinzenais, que a gente vai tirar dúvida online e tudo. Então, só nas aulas tira dúvida, se a gente fosse pensar o valor que a gente cobra de consultoria, tudo, ia dar R$4.500. Não, gente, mas calma, né? Não, nós não vamos... A gente não é doida, não. Não, a gente não vai cobrar isso. Então, assim, mas eu queria que você... Não, só pensando aqui pra gente refletir um pouco, sabe? Que imagina você poder finalmente curtir sua gravidez, curtir esse momento tão lindo, tão transformador, né? Assim, na vida de uma mulher, a gente já passou por isso, sabe a importância que isso tem. Conseguir curtir o bebê crescendo, sentir ele mexendo, sentir a barriga, dar até saudade depois, né? Sem ficar se preocupando toda hora, assim, com aquela agonia, sabe? Não saber o que é cada sintoma novo que aparece, sem se estressar com cada informação nova que aparece. Gente, vocês não têm ideia o que isso seja, né? Então, imagina assim, você e poder participar, eu acho, ativamente de toda a decisão, junto com a equipe médica, né? Realmente participar do nascimento do seu bebê. Não ser apenas lá uma refém do que os outros estão decidindo, mas se tornar protagonista desse momento e ver o seu bebê sendo trazido com segurança para você e para ele, né? Isso não tem valor, gente. O valor disso é inestimável. Eu fico pensando, né? Imagina assim, você conseguir pensando, exato, assim, passar por tudo isso de uma forma que seu coração tá tranquilo, né? Qual que é o valor disso para você? É para pensar mesmo, né? Realmente. Bom. Então vamos lá. Você pode se inscrever no nosso curso, Meu Parto Ideal, ter todo esse passo a passo, ter acesso a todos esses pilares que a gente falou, que a gente vai detalhar super nas aulas e conseguir ter essa gravidez sem estresse e um parto tranquilo, com segurança e leveza para você e para o seu bebê, por apenas, vamos pôr aí na telinha, 12 vezes de R$ 49,70, gente, que pode ser parcelado no cartão de crédito ou feito à vista com desconto. Então, 497 à vista com desconto ou 12 vezes de R$ 49,70 no cartão de crédito. Muito diferente daquele valor que a gente tinha falado, né? Não, que custariam todas essas aulas de consultoria, enfim. E na verdade, assim, eu sei que tem muita gente que fica na dúvida, putz, será que esse só não é mais um curso online? Será que ele vai me ajudar de verdade? Porque hoje em dia tem muito disso, né? Então, a gente pensou aqui, eu e a Mari, que a gente quer realmente fazer a diferença aí na vida de vocês, e aí a gente não vai dar só, pensando assim numa garantia, a gente não vai dar só aqueles 7 dias de garantia que é obrigatório lá do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente confia tanto que a gente tá fazendo um negócio muito legal, que vai realmente fazer a diferença para vocês, desculpa,
que a gente vai cobrir essa garantia e a gente vai dar, na verdade, 15 dias de garantia. Vamos colocar aqui só. E essa garantia é realmente incondicional. Então, o que significa isso? Que você vai poder entrar no curso, você vai acessar, você vai participar da primeira aula ao vivo, você vai ver os primeiros módulos, vai tirar as dúvidas com a gente. E se por qualquer motivo você achar que, putz, não era isso que eu queria, que não tá legal, a gente devolve 100% do seu dinheiro, assim, sem burocracia. Porque é só mandar uma mensagem para a equipe que você vai ter todo o dinheiro de volta. Porque a gente realmente tá fazendo um negócio que tá bem legal, tá bem diferenciado, né? Muito mesmo, a gente se dedicou demais, pensou em todos os pontos, pensou em tudo que realmente poderia fazer diferença. E agora, gente, vocês têm 3 opções, né? Vamos falar a verdade nua e crua. Você pode seguir sua vida normal, como se você não soubesse dessa oportunidade que a gente está apresentando e conquistar, né, o parto do jeito que der. Você também pode seguir buscando informações aí aleatórias na internet. A gente já alertou aqui que tem que buscar informação de qualidade, né? Porque a gente acha muita coisa duvidosa por aí. Nossa. E a gente sabe que se alguma coisa, você seguir alguma coisa que não está embasada, né, em conhecimento científico, pode trazer repercussões ruins. Ou você pode vir com a gente, deixar a gente participar dessa jornada da gestação sua, do seu parto e tal, e fazer parte daí do nosso método, o Meu Parto Ideal, que está mais do que testado e aprovado por nós e por todos os pacientes que a gente já aplicou, né, Dé? Então é isso, assim, se você tá decidida, né, que a nossa ajuda nessa jornada, que isso vai fazer sentido para você e vai fazer a diferença na sua gravidez, já pode, a gente vai oficialmente abrir para você garantir a vaga agora mesmo. Então, a o que equipe a gente vai fazer? mandar aí o link. Aqui vai ter um link e também na nossa bio do Instagram. Então, a gente vai ter o link aqui e vai ter o link na bio. Então, se você está disposta a partir com a gente nessa jornada, dá o passo juntas e que a gente vá tirando as dúvidas e construindo essa jornada do parto ideal com vocês, a gente vai deixar aqui o link para vocês se inscreverem, né? E, gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, compartilhar com vocês um pouco de tudo que a gente construiu com tanto carinho.